nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindes. E aí, galera, como vocês estão? Tá todo mundo bem? Uma semana difícil. Semana difícil? Para todo o Brasil, principalmente para os gaúchos. Para todos os nossos ouvintes que estão ouvindo do Sul. Nosso coração está com vocês, nossos pensamentos estão com vocês. A gente já fez doações, a gente espera que vocês também façam. Sim. E eu só quero deixar um recado em relação ao Sul. Eu tenho uma conexão com o Sul, porque eu morei 8 anos lá, eu tenho a família da minha mãe é toda de lá, mas mesmo sem nenhuma conexão, eu acho importante divulgar tudo que a gente puder, todas as formas de ajudar, que a gente puder expor todas as fake news e desmentir todas as fake news para ajudar as pessoas. E também, gente, uma ouvinte, esqueci o nome dela, mas uma ouvinte mandou pra gente, pedindo pra gente compartilhar, os Correios estão precisando de voluntários. Os Correios estão arrecadando roupas e alimentos e tudo para mandar pro Sul, só que eles precisam de voluntários para fazer essa triagem, para separar tudo, para empacotar tudo, para eles poderem mandar. Porque pelo que ela falou, por enquanto, quem está fazendo isso são os funcionários dos Correios, o que significa que eles estão fazendo o trabalho deles, mais o trabalho de fazer a triagem, separar, embalar tudo para mandar para o Sul. Então, eles estão precisando de doações, mas eles estão precisando mais ainda de voluntários. Então, se você está em casa e tem umas 2 horinhas, tenta ir lá, tenta falar com alguém e tenta ajudar o Sul de qualquer forma. E se você não tem tempo, a doação também ajuda super, né? Ajuda, a gente faz um Pix para alguma instituição que você acredita, para alguma instituição que você confia. A gente não vai endorçar nenhuma em especial, porque a gente não quer se envolver com instituições que, de repente, utilizem os fundos de forma ilegal. A gente já doou para quem a gente acha que, né, para quem a gente confia, e a gente pede que vocês façam o mesmo. Sim. E é isso, gente. Para todos os gaúchos, esse é um episódio meu, então eu vou dedicar especialmente para vocês, e eu espero que esses episódios tragam um pouquinho mais de alegria para vocês nessa época que é tão difícil. E a gente quer também mandar todo o nosso amor e um forte abraço para os nossos ouvintes e apoiadores que estão lá, né? Isso. Também não vou citar nome, porque para respeitar a privacidade deles, mas a gente tava conversando até no nosso grupo do Telegram e tem uma galera que tá passando uns perrengues. Sim, é difícil, gente. A família da minha mãe tá passando bastante perrengue também, é uma coisa que eu entendo, que tá próximo de mim também. E tudo que eu posso fazer daqui é ajudar a divulgar o que precisa ser divulgado, doar como eu posso doar e, sei lá, gente, ficar com vocês no meu coração, mandando, sei lá, energia positiva. É muito difícil ajudar de longe, mas eu quero que vocês saibam que a gente tá pensando em vocês e que a gente ama vocês. E vamos lá, vamos de história. Porque hoje eu tenho uma história pra você, minha filha. Ai, meu Deus, me conta uma história. Hoje eu tenho uma história. Já me avisa, já me dá um spoiler do quão nervosa eu vou ficar muito... Quão pistola eu vou ficar numa escala de 1 a 10? Então, vocês sabem que eu sou super interessada no sistema de justiça e eu tenho um especial, assim, eu tenho um interesse especial por casos onde pessoas sejam erroneamente condenadas. Ai, vai ser um 10, já vi. Então, fui eu que fiz episódios sobre o trio de West Memphis, fiz sobre o Adnan Syed, fiz sobre o Emanuel Fer, pessoas que foram condenadas e precisaram lutar com unhas e dentes para reverter uma condenação. Injusto. Porque elas passaram a vida inteira alegando a inocência delas e como a promotoria colocou elas lá, que nem no caso do trio de West Memphis, é um absurdo. E parece que o caso finalmente vai ser investigado, né? Finalmente vão analisar o DNA encontrado. Então, o Damien e o Jason, quando eles saíram da prisão, eles imediatamente começaram a pressionar para que eles testassem o DNA. Por quê? Porque eles saíram da prisão através de um recurso, um acordo com a promotoria em que eles se declaravam inocentes enquanto entendendo a culpa deles, aceitando a culpa, dizendo que a promotoria tinha evidência suficiente para condená-los. Que é o Alford Plea. E isso é para o quê? Para que eles não processem o Estado. Então eles saíram da cadeia com liberdade, mas como
culpados, como pessoas que mataram 3 crianças. E é uma liberdade até certo ponto, porque a partir do momento que você assina o Alford Plea, você não pode ir atrás dos seus direitos. Exato. E o caso tá fechado, então o verdadeiro assassino nunca vai ser encontrado. Então, eles estão lutando desde sempre para limpar o nome deles, para reverter essa condenação inicial. E eles tentaram, e daí eles foram no estado do Arkansas e falaram, a gente quer testar o DNA. E daí o estado do Arkansas, né, vendo que eles iam tomar um processão, eles falaram, ai não, a gente perdeu todas as evidências num incêndio. E daí os advogados do Damien foram até o departamento de bombeiros, pegaram todos os registros lá na prefeitura e não tinha tido um incêndio. Falcianos! Nunca existiu um incêndio. E daí eles tiveram que ficar, acho que ficaram quase um ano nesse processo de tentar dizer não teve incêndio nenhum, teste o DNA. E daí teve isso, eles encontraram o DNA. Daí foi uma outra luta para conseguir aprovar o teste desse DNA. Porque como o caso estava fechado, como os condenados se declararam culpados, o caso estava fechado. E você não se testa DNA num caso fechado. Então foi uma coisa técnica que ainda foi uma luta. Eles tiveram que ir para a Suprema Corte do Arkansas e agora a Suprema Corte do Arkansas falou que pode testar o DNA. Agora vai ser uma outra luta para testar o DNA e depois vai ser uma outra luta para limpar o nome deles. Mas eles estão lutando para que isso aconteça porque eles têm certeza de que aquele DNA encontrado na cena não é deles. Então, gente, eu queria trazer um novo caso sobre uma condenação errada. Um caso que vai deixar todo mundo revoltado de várias formas possíveis. Então, sem mais delongas, vamos lá. Ai, meu Deus. Hoje a gente vai começar falando de uma menina... Deixa eu até me ajeitar. Deixa eu aproveitar esse momento e Até dar me aquela ajeitei. ajeitadinha também, porque a gente vai escorregando. A gente vai gravando, a gente vai escorregando a cadeira. Vai gravando, escorregando. Hoje a gente vai começar falando de uma menina chamada Victoria Zelinsky, mais conhecida como Vicky Zelinsky. Ela era a segunda filha de Anthony e Mary Faye, que eram de descendência polonesa e austríaca, e que, ao todo, tinham 4 filhos. Quando a Vicky tinha uns 7 ou 8 anos, a família se mudou para Ramsey, New Jersey. E a família da Vicky tinha lá seus problemas, tá? A Vicky sempre reclamava que o pai dela era muito rígido e que ele enforçava um horário muito rígido nas filhas. Tá. Então, elas tinham que estar em casa muito cedo, tipo, 9 horas da noite. Elas não podiam sair com qualquer pessoa. Se tinha date, o date tinha que ir até, sabe, na casa, tinha que falar com os pais, tinha que entrar dentro, sabe? Era uma coisa bem tradicional. A família polonesa normalmente é bem tradicional, assim, né? Um país super católico. Isso, católica, né? Então. Mas o pai da Vicky também bebia muito. E os rumores que algumas pessoas, né, especulavam é que havia ali uma violência familiar, uma violência doméstica acontecendo naquela casa. Mas nada nunca ficou provado, tá? Pelo que a gente sabe, são só rumores. Mas sabe quando a pessoa reclama, assim, do pai e dá a entender que ele não é uma pessoa muito legal? Sim. Então, a Vicky, na escola, era uma aluna exemplar. Mas lá pelo 10º ano, as notas dela começaram a cair um pouco. O que é um indicador de violência em casa. Não necessariamente violência, mas problemas em casa, né? E ela parecia estar cada vez mais entediada e cada vez mais distraída. Principalmente porque ela ficava na rua até tarde com os amigos. Então ela não queria voltar para casa, ela queria ficar cada vez mais, até mais tarde, com os amigos na rua. E daí ela estava cansada no dia seguinte, ficava distraída na escola, aquela coisa toda. E assim, ela era uma menina extremamente sociável. Ela adorava sair, ela adorava ficar, tipo, hanging out, sabe? E tomar um milkshake num lugar. Ah, detalhe, isso é a década de 50, tá? Ah, tá, não sabia. Tá. Desculpa, eu esqueci de falar isso. A gente tá em New Jersey na década de 50. Ela era extremamente sociável, ela adorava sair nos finais de semana, flertar com os meninos, ir em date, brincar, zoar com os amigos. E segundo o diretor da escola de Ramsey, né, do diretor da escola de ensino médico, o High School de Ramsey, ela era o tipo de pessoa que quando te cumprimentava, ela realmente estava feliz em te ver. Então ela gostava de estar com pessoas. E o pai dela ser extremamente rígido irritava muito ela, porque ela queria estar com pessoas. Sim, tá, entendi.
Ou seja, gente, uma adolescente completamente comum, né? Sim. É o que tudo indica, uma adolescente extremamente divertida também. Segundo uma amiga, no início do ano de 1957, a Vicky parecia estar um pouco mais selvagem e mais destemida do que o normal. Ela estava louca, querendo aproveitar a vida, querendo fazer tudo o tempo todo. Até porque se a gente pensar 57, era uma coisa meio normal. A juventude estava se rebelando. Era o comecinho do Flower Power, não era? Final dos anos 50, começo dos anos 60? Quando o Elvis começou a rebolar e a galera começou a ficar doida? Sim. Eu não tinha nem pensado nisso, mas é mesmo. E aquela coisa de querer sair... A mini-saia, foi a época da mini-saia. O mundo ainda não era tão terrível, então as meninas todas queriam sair à noite. No dia 4 de março de 1957, às 7h30 da noite, a Vicky ia na casa da amiga dela, Barbara Nixon. A irmã da Vicky, a Myrna, que era mais velha, foi com ela porque naquela época era normal elas sempre caminharem juntas, era meio que uma regra da casa. Se sua irmã vai no mercado, você vai junto com ela, entendeu? Não deixa você caminhando sozinha por aí. O que eu acho ótimo, porque é segurança, né? Se as duas meninas estão juntas. Exatamente. E era assim, era a regra da casa, nunca deixa uma irmã sozinha à noite, se ela tá chegando de ônibus, você vai até o ponto de ônibus encontrar com ela, sabe, esse tipo de coisa. Então a Myrna foi com a Vicky até elas chegarem mais ou menos próximo da casa da Bárbara, e daí ela viu, né, você anda, sabe, quando você vai até um ponto, você vê a casa da pessoa, você fala, beleza, te pego aqui outra hora. Daí a Myrna volta pra casa. E mais tarde, a Myrna iria voltar para casa da Bárbara para pegar a Vicky. Mas assim, naquela época, gente, onde a cidade de Ramsey fica é no condado de Bergen. E lá não era um lugar muito perigoso. O que elas mais tinham medo era de ser atropelada, porque as ruas eram mal iluminadas. E tarde da noite, assim, mais tarde da noite, os carros passavam pelas rodovias ali a toda. Então eles tinham medo de um carro passar e a menina ser atropelada e não ter ninguém pra acudir ela, sabe? Pra levar pro hospital, essas coisas assim. Não era nem criminalidade que eles estavam com medo mesmo. Outros tempos, né? Outros tempos. Às 8h30, a Vicky sai da casa da Bárbara e vai a caminho de casa. E a Myrna estava um pouco atrasada, porque ela meio que se distraiu e perdeu a hora. Então, às 8h40, um pouco atrasada, sai a Myrna de casa para ir buscar a Vicky. E como ela estava atrasada, ela falou, eu vou encontrar a Vicky na metade do caminho, mas daí a gente caminha junto de volta para casa. Tá dando para entender? Tá. É que não foi um atraso, tipo, nossa, tô 1 hora atrasada, ela já devia ter chegado. Não, foi um atraso, tipo, eu vou sair, eu vou pegar ela no meio do caminho. Ela não deve ter chegado ainda, tipo, a gente vai se encontrar num determinado ponto. Isso, porque ela falou que ela ia pegar a Vicky na casa da Bárbara lá pelas 8h30. Mas ela saiu de casa às 8h40, então ela já saiu 8, entendeu? Ela já saiu 10 minutos atrasada. Então ela falou, não tem problema, eu encontro com a Vicky no meio do caminho, ela provavelmente já tá voltando. Sim. Mas ela nunca encontrou com a Vicky. O que ela viu na estrada, ali na rodovia principal, foi um Ford verde em alta velocidade passando por ela na avenida. E o motorista, ela reconheceu. Era um menino de 19 anos chamado Donald Rommel, que era conhecido como Dom. E trabalhava na farmácia da região, na farmácia local ali. Tá. Ela foi até a casa da Bárbara. Eles falaram que a Vicky já tinha saído de lá às 8h30. Ela voltou para casa e ela e a mãe esperaram mais um tempo para ver se a Vicky ia aparecer. Mas nada da Vicky aparecer. Então, à meia-noite, elas resolveram acordar o Anthony, pai da Vicky. Porque ele já estava dormindo, ele foi dormir muito cedo porque ele era caminhoneiro e no outro dia ele ia acordar, tipo, às 4 da manhã, sabe? Então ele já estava dormindo já fazia um tempo. Mas quando a Vicky não chegou e já deu meia-noite, elas resolveram acordar o Anthony. O que faz tudo assim. Até aí elas estão sendo perfeitamente sensatas. Eu Sim. Não tem nada que eu veja e diga, não, nossa, aí, por que ela fez isso? Que suspeito. Não. O Anthony saiu dirigindo, procurando a Vicky,
e viu 2 policiais na avenida principal. E ele parou para falar para os policiais que a filha dele não tinha chegado em casa e que ele estava procurando. Então ele continuou procurando, mas ele acabou não encontrando nada e ele voltou para casa para ver se ela já tinha aparecido. Nada. Eles então foram dormir, né? Entre aspas, dormir, porque como é que você dorme numa situação dessa? Eles ficaram em casa, na verdade, esperando a menina chegar. A Bárbara conta mais tarde que ela lembra de ter ouvido uma buzina e um carro encostando próximo da casa dela logo depois que a Vicky saiu da casa dela. Tá. Então a Vicky sai da casa dela, fala tchau, tchau, ela fecha a porta e ela ouve uma buzina logo em seguida e um carro encostando ali perto. Mas ela também não pensou em nada disso. Ela só lembrou depois pra falar pra polícia, né? Quando a Vicky tava desaparecida já. Ou seja, ao que tudo indica, alguém foi buscar a Vicky na porta de casa. Alguém pegou ela na porta da casa da Bárbara. Ou ali próximo da casa da Bárbara. Tá. E por ela ter entrado no carro, Era alguém que ela conhecia. Que ela conhecia. Na manhã seguinte, o Anthony e a Mary, mãe da Vicky, saíram de carro procurando. E foi aí que eles viram um cachecol na lama, num cruzamento próximo de onde um conhecido deles morava. E daí o Anthony falou, vai na casa do conhecido chamar a polícia e eu vou só atravessar aqui, encostar o carro para pegar o cachecol e ver o que tem ali ao redor. O cachecol estava próximo a uma pedreira que tem um poço de areia gigante, onde eles escavavam. E esse poço de areia, gente, quando a gente fala em poço, a gente pensa num poço de água, assim. Mas quando eu falo poço de areia, é tipo, na pedreira, eles fazem escavação e eles meio que criam um poço, sabe? Gigante, onde os caminhões estão dentro do poço ali, escavando. Então, quando eles falam poço de areia, imagina que você tá num poço gigante e que as paredes são de areia, sabe? Porque tem escavações ali. Tipo um canteiro de obras gigante, cheio de Isso. dunas de areia feitas pelos caminhões. Isso. Sabe? Com aqueles paredão, assim, de areia, porque eles estão escavando tudo ali na região. Então, mas eles chamam esse lugar de poço de areia, né? O sand pit. Essa pedreira / poço de areia tinha se tornado um local onde os jovens da região iam para namorar, porque ele era próximo ali da rodovia principal, mas ele era afastado o suficiente, escuro o suficiente para dar privacidade para eles. Então eles ficavam ali namorando e fazendo coisas que jovens fazem. Mas então o Anthony parou o carro e a Mary correu ali na casa do conhecido deles para ligar para a polícia. E a atendente disse para ela esperar próximo do carro dela que a polícia já ia encontrar com eles. O Anthony, nessa hora, já tinha estacionado o carro próximo ao poço de areia e ele já tinha entrado ali na pedreira, no poço de areia, para procurar a Vicky. E lá ele encontrou um sapato. Nossa, gente, que desespero. Acha cachecol, acha sapato. Pelo amor de Deus, sabe? E mais pra frente ele encontrou uma luva. Ai, meu Deus. E mais pra frente ele encontrou uma correntinha dela. Então, ele sabendo que ele ia encontrar a filha, ele voltou pro carro pra esperar pela polícia. Eu entendo perfeitamente. Eu não ia ter coragem, eu acho. Eu não sei. É que eu acho que a gente nunca sabe como a gente vai reagir nesse tipo de situação. Mas eu não sei, é uma coisa assim, eu não sei se eu conseguiria lidar. Eu não sei. O que eu vou narrar aqui é algo que eu sei que eu não conseguiria lidar. Mas ele volta com o policial pra ver a Vicky. Só que eu acho que ele voltou pro carro pra esperar a polícia pra não destruir a cena, porque ele sabia que ele tava entrando numa cena de crime. É porque eu não sei se eu não ia estar tão desesperada com a esperança da pessoa estar viva ainda, que eu ia só correr e depois eu ia ficar me culpando. Tipo, eu acho que é a minha cara não pensar muito e desesperada lá, ver uma coisa que eu nunca vou esquecer e depois parar pra pensar, mano, eu devia ter feito o que esse homem fez, sabe? Ah, é exatamente o que eu ia fazer também. Eu só ia correr pra dentro pra ver. E aí eu ia me arrepender pra sempre. Mas ele entra junto com o policial e a mãe depois também vai ver. Quando a polícia chegou, o capitão Edmund Wickham
disse pra Mary esperar perto do carro, próximo do carro, e não deixar nenhum outro carro entrar ali na pedreira para não contaminar uma possível cena do crime. E ele e o Anthony vão juntos pro poço de areia para procurar a Vicky. O capitão começou a notar que havia marcas de pneu a caminho do poço de areia. E seguindo as marcas de pneu, eles encontraram mais um sapato, sangue e pegadas. E num aterro próximo, eles encontraram o corpo da Vicky. O corpo dela estava dobrado como um canivete, com o rosto para baixo. O blusão e o sutiã que ela estava usando tinham sido levantados e o torso dela estava exposto. Ela tinha uma marca de mordida no seio direito, mas a autópsia revelou que ela não tinha sido estuprada. Ela teve o nariz e a mandíbula severamente fraturados, vários dentes quebrados e o crânio, parte do crânio esmagada. Do lado do corpo da Vicky tinham 2 pedras manchadas de sangue, com pedaços de cérebro ao redor delas. Uma dessas pedras pesava cerca de 12 quilos. O médico legista descreveu o estado em que ela se encontrava com uma única palavra: descerebrada. Nossa, eu tô sem palavras. Ela foi descerebrada. Eu nem sabia que isso era uma palavra. Eu também não. Nossa. Eu tô horrorizada. Eu sigo horrorizada. Eu que escrevi o roteiro e eu sigo horrorizada com essa palavra. O Anthony tinha ensinado judô pra filha. E pela cena do crime ficou claro que ela tinha lutado com todas as forças. E em menos de 24 horas, a polícia já tinha um suspeito do assassinato da Vicky. Nossa! Pois é. Na noite em que a Vicky desapareceu, um homem chamado Joe Gilroy emprestou o carro para um amigo chamado Edgar Smith, mais conhecido como Eddie, ou Eddie. O Edgar tinha servido na Marinha dos Estados Unidos, mas depois de ser dispensado por perder a audição, tinha tido problemas para parar no emprego. Ele tinha um QI alto, era um homem inteligente, mas por alguma razão ele não conseguia parar no emprego. E eu acho que era assim, tipo, coisas típicas de menino de 20 e poucos anos que tá perdido na vida, sabe? Ele ia fazer um trabalhinho, daí chegava atrasado, era despedido. Daí ia fazer outro trabalhinho, daí faltava no emprego, era despedido. Ele não parava no emprego. Pra complicar, o Edgar agora estava casado com uma mulher chamada Patricia, com quem ele tinha uma filha recém-nascida chamada Patty Ann. Patty Ann não é o nome de uma senhora do sul? Dos é total Estados o nome Unidos. de uma Southern Belle, não é? Que tem tipo um cabelo bem cheio de hairspray pra cima e que usa Sim. vestidos rodados e que sempre que ela muda pra algum lugar ela leva uma torta de maçã pra dar boas-vindas. Patty Ann. Patty Ann. Mas ela tá em New Jersey, ela não é do sul, tá? Mas ela é uma bebê recém-nascida. Mas ela tem total nome de uma senhora do sul do país. Ela já nasceu uma Southern Belle. É. Naquela noite, o Edgar pegou o carro do Joe emprestado pra ir buscar querosene pro aquecedor, porque eles moravam num trailer. Então tinha aquele aquecedor de querosene do lado de fora do trailer, sabe? E ele precisava de querosene, ele pegou o carro do Joe pra ir buscar. E ele e o Joe iam beber umas cervejas quando o Edgar voltasse pra devolver o carro. Porém, o Edgar ligou pro Joe lá pelas 9h15 da noite, dizendo que ele tinha passado mal e que ele não queria mais sair pra beber. Oxi. Ele disse também que o aquecedor do trailer não estava funcionando direito e que por isso, sendo março na costa leste dos Estados Unidos, o trailer estava frio e ele perguntou se quando o Edgar trouxesse o carro de volta, o Joe podia dirigir ele, a Patrícia e a bebeiazinha Patty Ann, para casa da mãe dela, para eles passarem a noite lá, que era um lugar mais quente. E daí o Joe falou, claro, sem problemas, relaxa. Lá pelas 9h45, ele vai até a casa do Joe para devolver o carro e o Joe dirige todo mundo para casa da mãe da Patricia. No outro dia, o Joe foi buscar o Edgar na casa da sogra. Mas antes, ele encontrou com o Donald Hummel. O Dom. O Dom, tá. E eles ficaram um tempo conversando ali num posto de gasolina próximo.
E ele falou, olha, eu preciso ir lá buscar o Edgar e a esposa, né? E daí o Dom falou, vamos no meu carro, eu vou lá e a gente traz eles, beleza. Os 3 eram meio que amigos, assim, então não era uma coisa em comum. E eles foram no carro do Dom. Enquanto eles estavam no carro, indo buscar o Edgar, o Dom pergunta pro Joe, você viu o que aconteceu com a Vicky Zalinski? E o Joe falou que sim, que ele tinha ouvido no rádio ou na televisão, tinha ouvido a notícia. E daí o Dom pergunta do nada, o Edgar não estava com seu carro ontem? É. O Joe confirma. E daí o Dom fala, de repente foi ele que fez alguma coisa. Ele que tá envolvido com o assassinato. Nossa, gente. Do nada. Ele tirou isso da onde? Do cu. O que já é mega suspício, vamos colocar na lista. Por que ele tá... puxando assunto. Por que ele tá puxando assunto e falando, de repente foi o Edgar que fez isso? Tipo, da onde que ele tirou isso? Tipo... Por quê? Por que ele quer incriminar uma pessoa E como sem é que saber ele nada sabe do onde caso? esse maluco tava? Exatamente. Como é que ele sabe que esse maluco passou perto? Esse maluco pode ter pegado o carro pra ir pro outro lado da cidade, sei lá, fazer um racha. Porque aparentemente todo mundo dos anos 50 fazia rachas de carro por aí. Ele podia ter ido escondido no show do Elvis. Ele podia ter feito N coisas. Por que você tá, sabe? Do nada apontando um suspeito sobre um crime que acabou de acontecer e você não sabe nada a respeito. Mas enfim, eles chegaram na casa da sogra do Edgar e pegaram todo mundo. Tá. E no caminho de volta, o Dom joga um verde, dizendo assim, você viu o que aconteceu com a Vicky? A polícia disse que eles acharam marcas de pneu de um Ford Mercury no poço de areia. E que eles iam checar todos os Ford Mercurys da cidade. E o Edgar ficou desconcertado, porque um Ford Mercury era o carro que ele estava dirigindo, era o carro do Joe. Então ele ficou, tipo... Obviamente que você fica... Uma menina acabou de ser brutalmente assassinada. E ele ficou desconcertado, ele ficou... Numa época em que isso não acontecia, né? Tipo... Pois é. Mas beleza, ele deixou passar. Não, e tem outra e coisa, esse quando negócio alguém de te acusa, quando alguém te fala uma coisa dessa, o que você responde? Eu não tenho o que você responder. Exatamente, porque era isso que ele tava falando. Ele tava basicamente acusando o Edgar na cara dele. Assim, e o Edgar falou, gente, não sei o que fazer nessa situação. Detalhe que, como eu falei, isso era um verde, porque a história que a polícia já tinha divulgado, que era um Ford Mercury, era mentira. O Dom tava falando isso só pra fuder com o Edgar e foda-se. Gente, pra quê? Então, essa coisa não tinha nem sido divulgada ainda. Foi uma coisa que ele falou pro Joe que ele ia fazer, inclusive, quando ele chegasse próximo do Edgar. Aí, pra mim, é ele que já tá super... O Dom é que já tá super suspeito. Até Pois porque é. a irmã da Vicky viu ele lá, ele passando na rua, né? Em alta velocidade. Em alta tarde da velocidade. Ou noite, seja, pois ele é. estava fugindo de algum... Fugindo do quê? Por que você precisa ir? Em alta velocidade. Você tá correndo de quem? Uhum. Então, assim, pra mim, ele já tá na minha lista De suspeitos. de suspeitos. No mínimo, ele é uma pessoa que não tem nenhum tino social, porque você não sai acusando as pessoas aleatoriamente de assassinato, né? Mas enfim, ele é péssimo. Sim, já percebeu. Podemos notar que ninguém gosta dele aqui. Não defendam o Dom. Uma outra coisa interessante que aconteceu nessa viagem aí, onde ele foi pegar o Edgar e a esposa, segundo o Joe, o Edgar ou a Patrícia, quando eles estavam entrando no carro, eles acharam um batom no banco de trás. E eles entregaram pro Dom. Porque eles estavam sentando, né? Entregaram o batom pro Dom. Tava no carro dele. E alguém fez uma piada de, haha, talvez esse seja o batom da Vicky. Mas, gente, que galera é essa? Pois é. E daí o Dom disse, não é. E jogou pela janela. E lá se foi uma evidência. Ou uma possível evidência, pelo menos. Que galera é essa que vê... Se eu vejo isso, eu guardo na minha bolsinha e levo para as autoridades. E falo, olha, encontrei isso neste carro. Então, mas é que, tipo, é uma coisa que você nem pensa. Eles não. entraram no carro, daí no banco de trás tinha um batom, eles entregaram pro E Dom. eu tô falando isso já pensando que ele foi visto correndo na rodovia, o que essas pessoas... É uma informação que essas pessoas não E devem daí, ter. tanto que foi depois que eles começaram a falar da Vicky,
que alguém fez essa piada. De repente, esse batom é da Vicky. E daí o Dom é. pega e joga pela janela e fala, não, não é. Uma piada de extremo mau gosto, diga-se de passagem. Eu tô achando essa galera toda errada. É uma galera errada. Bem, eles largaram a Patricia e a Bebeia e os três foram tomar um café. O Joe, o Dom e o Edgar. O Joe e o Dom foram comprar sapatos e o Edgar foi no salão cortar o cabelo. Então foi assim, tipo, foi um dia normal, sabe? Sim, é um dia que minha mãe usa a expressão o dia de bater perna. Sabe quando você vai andar e fazer, tipo, chores? Na minha família chama voar as tranças. Voar as tranças? A gente vai voar as tranças. Naquela tarde, porém, o Joe, 2 conhecidos e o Dom verificaram o carro do Joe tentando achar provas contra o Edgar. Porque agora eles são os detetives da cidade. Escola Vicky Vicky Garçonete Detetive de West Memphis. Do West Memphis 3. Daquele caso que a garçonete virou detetive. Aqui é os 4 Zé Ruela que estão no posto de gasolina fazendo porra nenhuma, foram investigar o carro do Joe pra ver o que eles achavam. E tinha algumas manchas no assento e no tapete do carro, e esses peritos, né, altamente qualificados, disseram que aquelas manchas eram sangue. Os João do interior. Pois é. Querendo ser o FBI. Exato. O Joe, então, foi até a delegacia contar tudo pra polícia. Tudo o quê, né? Ele não tem nada. Eles não têm nada, mas ele foi lá contar pra polícia. Ele também mostrou um taco de beisebol que tinha sido deixado no carro dele, que tinha algumas marcas, que, segundo ele, eram marcas muito estranhas. Mas, assim, o perito o ataca novamente. Eu até, assim, por enquanto eu tô achando o outro cara mais shade. Eu entendo o desespero dele, porque eu acho que ele deve estar, assim, desesperado, querendo tirar o dele da reta, porque o carro é dele, né? Exato. Mas eu entendo, claro, ele quer falar pra polícia. Ele fez a coisa certa, mas assim, não tinha, até então não tinha motivo nenhum pra eles acharem que o Edgar tinha feito isso. Assim, nenhuma prova concreta contra o Edgar. Eles estavam tirando essa teoria aí da cabeça deles, por enquanto, né? É que eu acho que, assim, uma coisa é você chegar pra polícia e falar, olha, só pra deixar claro, eu tenho esse carro que vocês estão falando, que a gente não sabe nem se nessa altura do campeonato a polícia já tinha divulgado essa informação. Eu acho que até então eles já tinham divulgado essa informação. Aí você vira e fala, olha... No decorrer do dia, eles divulgaram essa informação. Mas enquanto eles estavam no carro, eles não tinham divulgado ainda, porque o Dom conversou com o Joe falando, quando a gente vir o Edgar, eu vou falar sobre isso. Mas é tipo... não, eu acho que uma coisa é chegar pra polícia e falar, olha, eu tenho esse carro que vocês estão falando, e ontem ele não estava comigo. Vocês querem fazer uma análise do carro? Tá à disposição... Sim. E uma coisa é você falar isso, outra coisa é você falar, olha, eu emprestei o carro pro fulano ontem, olha que suspeito, olha essas manchas, olha essas marcas num taco de beisebol, sabe? Tipo... Uma coisa é você chegar pra polícia ser transparente, e a outra coisa é você chegar pra polícia com uma teoria querendo participar da parada. Aí eu não sei se ele só é uma pessoa que, tipo, se deixou influenciar pelo Dom, que eu já tô achando que é o gênio do crime dessa tour aí. Gênio do crime, entre aspas, né? Que é o mal intencionado da parada. Tem gente que Maria vai com as outras, né? Tipo, o cara tá lá... E é um bando... Eles devem ter o quê? 18 anos? 20 anos? Deve ser um monte de moleque, ele tinha uns né? 20 e poucos anos. Eles eram muito novos. Então assim, não sei. Eu sei que nada disso me cheira bem. Bem, lá pelas 11h30 da noite... A polícia foi até a casa do Edgar pegar ele pra ser interrogado na delegacia de polícia. Tá. Eles imediatamente acharam estranho o Edgar estar de cabelo cortado. Porque, segundo a polícia, eles entrevistaram vários garotos e só o Edgar tinha o cabelo cortado. E daí? Então eles questionaram por que o Edgar tinha cortado o cabelo naquele dia. E daí o Edgar, sei lá, mano, tava grande, tipo... Qual que é essa explicação pra ter um corte de cabelo? Tipo, tava grande, eu queria cortar. E às vezes é uma questão de conveniência. Eu tava no centro, meu barbeiro tava lá, tava vazio, eu entrei e fui. Não tem Então, de repente, não necessariamente existe premeditação pra você cortar o cabelo, sabe? Às vezes isso acontece. Ainda mais homem, que às vezes só entra pra parar, né? Entra, tipo, faz. É super rápido. Entra em qualquer salão. Não tem um salão especial que eles vão ali. Eu não sei se... Eu sei que nem todo homem é assim, tá, gente? Mas meu marido é assim. Teve um dia... E assim, teve um dia que meu marido foi do nada pro centro resolver umas coisas nada a ver, assim, tipo, do celular dele. O cara mandou ele esperar 1 hora e ele cortou o cabelo.
Por que ele cortou o cabelo? Porque ele tinha que esperar 1 hora. Foi isso. Esse foi o critério. Ele tinha que esperar, ele saiu andando pela cidade, ele viu um salão e entrou. Foi literalmente isso. Ele olhou e falou, vocês têm... Era tipo um dia de semana, assim, que tava vazio. Ele olhou e falou, vocês cortam o cabelo de homem? Corta. Então tá, foi isso. Se perguntassem pra ele se algum crime tivesse acontecido na cidade e perguntassem pra ele por que você cortou o cabelo, ele não ia saber explicar. Ele, sei lá, mano, porque eu tava lá. É bem isso. Bem, o Edgar admitiu conhecer a Vicky e disse que todo mundo ali na cidade conhecia ela, que ela era muito sociável, popular. Ele admitiu ter dado carona algumas vezes a ela, mas negou ter qualquer tipo de envolvimento na morte dela. O interrogatório na delegacia de polícia continuou a madrugada inteira, na presença de jornalistas. Isso não é, tipo, ilegal? Jamais seria permitido nos dias de hoje. Mas, aparentemente, naquela época, era, tipo, o dedo no cu e gritaria na delegacia de polícia. E, assim, naquela época, carona era uma coisa muito normal. Porque o lance de carona ser perigoso, de ter o negócio, don't hitchhike, né? Não, pare de pedir carona. Foi uma coisa muito anos 60, 70, quando o movimento hippie tava no auge nos Estados Unidos e a galera começou a pedir muita carona. E muito crime começou a acontecer. Mas antes disso, era uma coisa que todo mundo fazia. E depois, na década de 80, com o Stranger Danger, que foi o que a gente falou nos últimos Johnny episódios, Gosch, né? Então. Mas antes não era uma coisa assim, já dei várias caronas pra ela. Não era uma coisa shade. Não era tipo, nossa, que shade, por que você fica parando? Eu acho que meio que essa cultura do cuidado pra quem se dá carona foi uma mistura do Johnny Gosch com o Ed Kemper. Sim. Ted Bundy. Mas Ted Bundy também. Começou a ter muito... na época, tipo, que os serial killers... Que o termo serial killer foi criado e que começaram a vir vários casos e tal, que as pessoas ficaram mais safas com isso. Porque antes era considerado até um gesto, tipo, da parte do motorista, né? Um gesto cavalheiresco você ver uma mulher sozinha na rua e se oferecer... Sim. Pra dar uma carona. Então não é tipo... Principalmente se fosse noite, né? Sim. Porque daí pra não deixar ela andar sozinha e tal. Se é uma pessoa que você conhece, uma menina que você conhece e tal. Mas enfim, gente. Ele também disse que ele tinha jogado os sapatos e a calça que ele tava usando naquela noite. Por quê? Lembra que ele ligou pro Joe falando que ele não ia mais beber porque ele tava passando mal? Sim. Então, ele falou que ele tinha vomitado e que ele tava cheio de vômito na calça e nos sapatos. Então ele, tipo, só se desfez deles porque eles estavam fedendo demais. E ele não pensou em lavar. Homem. Sei lá, não sei. Essa foi a mesma razão pela qual ele tinha lavado a jaqueta que ele estava usando naquela noite. Porque ele tinha vomitado, tipo, ele estava dirigindo e vomitou inteiro nele. O Edgar continuou alegando a sua inocência e ele chegou a falar para os policiais: por que vocês não investigam o Dom? Porque o Dom estava muito interessado nessa história. Ele estava falando disso o dia todo hoje. Concordo totalmente. Pois é. Ele também começou a reclamar que ele estava com frio e que ele estava tremendo e que ele já estava cansado e com fome. Mas de manhã, depois de interrogá-lo a noite inteira, os policiais levaram o Edgar para o Instituto Médico Legal para passar pelo exame médico. De corpo de delito, né? Isso. E enquanto eles estavam levando o Edgar, eles passaram pelo poço de areia para ver a reação dele. E o Edgar, sabendo o que tinha acontecido, né, porque ele tinha sido questionado a noite inteira sobre isso, ele ficou extremamente incomodado e continuou reclamando que estava com muito frio. O que, assim, eu até entendo ele. Eu acho que quando você tá cansado, com fome, com frio e naquele nível de... Você tá enfrentando... Eu tenho certeza que a investigação foi hostil. Na minha cabeça... Gente, 24 horas eles estavam interrogando um suspeito. Na 24 horas. Então, na minha cabeça, me conhecendo o meu nível de ansiedade, meu pensamento ia ser, vão me dropar aqui, vão me matar e dropar aqui. E ninguém... Eu ia pensar isso real, eu pensei, gente, pronto. Vão me matar, vão me jogar nesse banco de areia por uma coisa que eu não fiz. Mas eu acho que entra um pouco... Eu lembro sempre do que o Damien Echols fala, de que, às vezes, a promotoria acha que eles podem simplesmente pegar um moleque white trash que mora num trailer e fazer o que ele quiser, fazer o que eles quiserem com esse menino, mandar eles pra cadeia pra poder fazer uma carreira na política, Sim. na promotoria, na polícia. Então, aquele menino, às vezes, é um degrau na escada
corporativa, sabe? É um degrau na escada que é a carreira de um promotor, por exemplo. O que é mais um motivo pelo qual eu acho absurdo esses cargos dos Estados Unidos serem eleição. É bizarro. Uma coisa que eu não entendo, realmente. Porque não, aí bizarro. você abre exatamente... Não é em todos os Estados Unidos, mas tem condados e estados que são eleitos, né? É bizarro. Eu não sei como que é New Jersey. E Nova York é eleição, não é? Juiz, promotor, essas coisas. Mas New Jersey eu não sei. Mas o estado de Nova York é eleição, né? New Jersey não é Nova York? Não, New Jersey é o estado. Embaixo de Nova York. Nossa, eu jurava que era Nova York. Que New Jersey eu também achava que era, porque a gente ouve muito o pessoal de New York que mora em New Jersey e trabalha em Nova York. Isso, exatamente. A baldeação tem o trem direto, né? Tem o trem direto, tem uma ponte, né? E daí os New Jersey falam que New Jersey é praticamente Nova York. E daí nos nova-iorquinos falam, não é não, vocês são tudo bando de caipira. Então, eu achei que era... Mas aí eu acho um absurdo, porque a partir do momento que existe uma eleição e que uma pessoa tem interesse em ganhar, a imparcialidade da justiça fica comprometida. Sim, porque daí ela quer fazer carreira, ela quer ganhar votos, né? Então, se a população é cristã, ela quer ganhar o voto cristão. Ela vai fazer o Damien Echols ser o quê? Um satanista. Um satanista assassino, A partir daí, a partir do momento em que você quer ganhar alguma coisa, você começa a estar interessado em distorcer a verdade. O problema já começa aí. Uhum. Tipo, você não tá lá pra... Em teoria, você não deveria estar lá pra, tipo, ser popular e ser eleito. Você deveria estar lá pra encontrar a verdade e prender as pessoas que são uma ameaça pra sociedade, né? E punir as pessoas que são uma ameaça. Mas o sistema enfim. de justiça americana é todo errado, coitado. Tem muita coisa boa, mas é bem errado. Tem muita coisa ruim. Mas assim, ele passou pelo exame médico ao 12:50. Mais de 12 horas depois que eles tinham pegado ele em casa, às 11:30 da noite. Ele já estava cansado de um dia inteiro, entendeu? E ao invés de dormir, ele passou na delegacia a madrugada inteira. E você sabe se o corpo de delito tem alguma coisa? Tinha algum arranhão, alguma marca? Eu vou falar um pouco mais disso depois. Tá. Ele passou pelo exame médico e ao 12:50, mais de 12 horas depois que eles tinham pegado ele em casa, o Edgar estava de volta na delegacia, sentado numa mesa com o chefe de investigação, o promotor assistente, os chefes de polícia das cidades de Ramsey e Maua e um membro do Grand Jury. O Grand Jury é tipo um júri especializado que eles analisam um caso antes do caso ir a tribunal. São eles que decidem se há evidências o suficiente para que um caso siga para um tribunal do júri. Então é tipo como se fosse um pré-júri. Eles que determinam se, ok, há provas... Isso pode ser um julgamento. E qual vai ser a pena máxima também que a promotoria pode... Até onde a promotoria pode ir? Eu lembro por conta do caso da Lacey Fletcher, que eles convidaram o grande júri para determinar se eles poderiam acusá-los de assassinato de segundo grau, ou se eles poderiam acusar no máximo de manslaughter. Então, é um grande júri que decide, tipo, ok, vocês podem indiciar e a pena máxima é essa. Tá. Mas então, já tinha um membro do Grand Jury ali. Mas assim, um adendo, nessa situação, se fosse hoje em dia, esse maluco ele já poderia meter um processo no Nova Jersey. Eu também acho. Só com isso. Porque ele tava passando por tudo isso, é um advogado, né? Uhum. Sem nada. Então assim, e aí, os direitos, leram os direitos dele? Não, né? Não. Entende? Então, assim, olha não tudo leram. que Isso aconteceu. vai voltar depois pra... Não leram... os Miranda Rights. Não tem problema, pode falar disso. Eles não leram os Miranda Rights do... Não leram, então ele poderia nem saber que ele tinha direito a um advogado, e ele tá passando por tudo isso como se ele já estivesse sendo condenado, sem que tenham nem anunciado que provas que eles têm contra ele, e que aparentemente não é prova nenhuma, né? Não tem nada que não seja circunstancial, nem marca pelo jeito ele tem. Circunstancial. Já, se fosse hoje em dia, o advogado do estado já poderia entrar e meter um processo e eles iam poder encostar nesse menino. Mais tarde, o chefe da promotoria chegou para acompanhar o interrogatório e durante mais 3 horas eles ouviram o Edgar Smith contar uma história que eles chamaram de confissão. O Edgar disse que naquela noite a Vicky tinha entrado sim no carro que ele estava dirigindo, lá pelas 8h40 da noite. Ele disse que ele se lembra da Vicky falar alguma coisa sobre matar a aula e sobre o pai dela.
E que ela iria pra casa e iria falar pro pai dela que ele é exatamente como todo outro homem. Uma coisa assim, tipo, uma coisa nada a ver, bem coisa de adolescente, sabe? Ele disse que lembra de agarrar o braço dela, de bater nela, de pisar em algo macio, como areia. E ele disse que quando ele chegou em casa, o pé dele estava gelado e que ele tinha perdido um sapato. Foi aí que ele viu que ele tinha só o sapato do pé esquerdo. E ele disse que ele tinha sangue na calça inteira. Um detalhe é que as calças que o Edgar estava usando naquela noite foram sim encontradas. E elas não estavam cobertas de sangue, como ele disse na confissão dele. Tinha apenas uma manchinha de sangue. Mas estava vomitado ou não? A gente não sabe. Então, vou chegar lá. O Edgar também disse que quando o Joe e o Don foram buscar ele, eles falaram sobre o assassinato e que foi aí que o Edgar começou a pensar: talvez tenha eu que tenha feito isso. Como se ele tivesse tido um surto apagado da memória e quando o Don e o Joe começaram a falar disso, foi aí que ele pensou: talvez fui eu que fiz isso. Essa confissão tá estranha pra você? Tá bem bizarro. Essa confissão, ele já tá na delegacia, já fez o exame médico, já faz mais de 15 horas. Com frio, com fome, reclamando que tá com frio. De ressaca, porque ele gorfou não tem muito tempo. Então, assim, eles então levaram o Edgar pro poço de areia para fazer a reconstrução do crime, do jeito que ele tinha contado na suposta confissão, entre aspas, dele. E a gente já falou, assim, diversas vezes nesse podcast sobre falsas confissões, confissões coagidas. E esse caso pode muito bem ter sido uma confissão coagida. A polícia queria um suspeito porque foi um crime bárbaro numa cidadezinha em New Jersey, onde isso nunca acontecia. Eles queriam um suspeito, eles viram uma chance, viram esse moleque que é um white trash e foram atrás dele. Então eles estavam pressionando, a população inteira estava pressionando a polícia e a polícia estava pressionando ele para dar uma confissão. Essa pode ser realmente um caso de confissão coagida. Outra coisa também que aconteceu, eles nunca deram essa confissão para o Edgar assinar. Ele simplesmente não assinou essa confissão, então ele nunca pôde ler o que ele confessou depois de 15 horas de interrogatório, com frio, com fome, cansado, sem dormir, sem um advogado presente. Ele nunca assinou nenhum documento. E sem entender direito não, eu imagino, você não entende direito, se você não entende como o sistema funciona, você não sabe com o que você tá concordando, o que você tá falando direito. Não, gente, olha, depois de uma certa hora da madrugada, eu confesso a coisas que eu nunca nem pensei em fazer, gente. Eu confesso crimes que aconteceram quando eu não tava nem viva ainda. Depois de uma certa hora de cansaço, eu fico tão zoada da cabeça que eu não duvido que eu fosse uma pessoa que ia fazer uma falsa confissão e falar, gente, de repente fui eu que fiz isso, porque isso acontece muito, né? A pessoa fica tão transtornada que o policial fala, você fez isso, não fez? Você não viu, eu vi? Que ele fala, olha, não sei, de repente foi mesmo, não sei. Tem um monte de confissão coagida que isso acontece. Que a pessoa começa a se duvidar, sabe? A pessoa começa a falar, gente, de repente eu apaguei mesmo e fiz isso, não é possível. Porque o policial tá falando que eu fiz, então deve ter acontecido. E o blackout, você não lembrar o que você fez quando você bebeu muito, é muito desesperador, dá muita ansiedade. Porque você fica com aquilo na cabeça, se você perde as horas, você pensa, gente, o que será que eu fiz? Então, eu fiz? Então, e como é que você vai saber se você teve um blackout ou não? Concorda? Porque daí você não sabe se você teve. De repente, você simplesmente teve. Porque a polícia tá falando que você fez alguma coisa que você sabe que você não fez. Não é à toa que hoje em dia não se aceitam confissões feitas nessas circunstâncias. Exatamente. Né? Bem, gente, o Edgar foi preso naquele mesmo dia. O promotor do caso, um homem chamado Guy Calice, deu uma coletiva de imprensa onde ele disse que o Edgar Smith estava preso pelo assassinato de Victoria Zelensky, mesmo que, abre aspas, eu não posso dizer que ele tenha admitido qualquer coisa, fecha aspas. Não é um absurdo isso? Tipo, olha, ele não admitiu, eu não posso dizer que isso é uma confissão, mas ele fez essa confissão, não tá assinada, mas ele tá preso a partir de hoje. A Patricia, a esposa do Edgar, ficou chocada com a notícia.
Para os jornalistas, ela disse que eles nunca tinham estado tão felizes na vida. Eles tinham acabado de ter um bebê. Tudo bem, ele não parava no emprego, ele era meio bravo, meio loser, mas ele não era um assassino. Jamais, jamais. Ela não conseguia entender isso. Tanto a Patricia quanto a mãe do Edgar, a Ann Tupac, ficaram do lado dele o tempo inteiro. Que bom. Elas foram visitá-lo assim que foi possível e elas acreditavam piamente que ele era inocente. Quando o julgamento começou, em maio de 1957, veja bem, foi de março para maio, 2 meses ele já estava sendo julgado. Que também é bizarramente rápido, né? Não sei se eram aqueles tempos. Muito rápido. Tudo nesse caso foi extremamente rápido, corrido, sabe? O promotor, Guy Calice, disse o seguinte no opening statement, né, na abertura do julgamento. Ele fala, nós vamos mostrar que na noite do crime, dia 4 de março de 1957, o réu e Victoria Zelensky estavam sozinhos naquele poço de areia. Ninguém mais estava presente. Esse foi um crime cometido por Edgar Smith e apenas Edgar Smith. Segundo Guy Calice, o assassinato era um ato premeditado, resultado de uma frustração sexual e que tinha acontecido como castigo por ela tê-lo rejeitado. Aquela não teria sido uma carona qualquer. Ele disse que ele já tinha dado carona para ela. Eles se conheciam, já tinham conversado outras vezes. Ele queria ela morta, queria silenciá-la. Foi um ato brutal, selvagem e sádico, ele disse. Durante o julgamento, a defesa trouxe a teoria de que o Don estaria envolvido, e não o Edgar. Vamos lembrar que a Myrna já tinha visto o carro do Don saindo em alta velocidade, né, naquela hora, poucos minutos depois da hora do assassinato da Vicky. Suposta hora do assassinato da Vicky. E que o Don jogou fora um batom que estava no carro dele. A teoria da defesa colocava, inclusive, o Don na cena do crime. Então, eles tentaram apontar a polícia, a promotoria, pro Don, que nunca foi investigado. Pra mim, a defesa tinha que ir atrás de um mistrial. Os direitos dele não foram lidos. Então, vamos chegar lá. Tá bom. A defesa também apontou furos na história da promotoria e problemas, como, por exemplo, ser impossível apontar a hora exata em que a Vicky foi assassinada. Hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem, ainda é muito difícil você determinar a hora da morte de uma pessoa. Então, você imagina em 1957. O júri, por incrível que pareça, gente, levou 1h51 para decidir o futuro do Edgar. Um menino de 20 e poucos anos para decidir o futuro. Eles não pediram nem para rever as provas, as evidências, os testemunhos do caso, que isso é uma coisa normal. Enquanto eles estão discutindo, eles pedem, olha, a gente quer ver a evidência tal. Daí eles vão, analisam a evidência tal, discute a evidência tal. Olha, a gente quer ver o testemunho, o transcript ali, né, a transcrição do testemunho de fulano. Daí vai lá, analisa tudo, conversa. Normalmente, um caso que a gente considera que é rápido assim, tipo, tem caixas e caixas de evidência condenando a pessoa. O júri leva umas 4 horas pra deliberar. Pelo menos. Pela nossa experiência com roteiros que a gente já fez. E aí, quando alguém fala, o júri levou 4 horas, a gente fala, e também, né? Óbvio que foram só 4 horas. Gente, e tem uma coisa. Esse era um julgamento em que a vida do Edgar estava em jogo. Como que você demora 1 hora pra decidir a pena de morte de alguém? Exatamente. Gente, tinha que ser proibido. Tinha. Eu acho que, real, tinha que falar, gente, não é uma decisão que uma pessoa sozinha tome 1 hora. Imagina um júri, que o povo vai ficar tretando e discutindo. Ele foi declarado culpado e sentenciado à morte na cadeira elétrica em julho de 57. Tipo, um mês depois da sentença. Eu tô indignada. Eles não queriam dar tempo nenhum pra esse homem. A mãe do Edgar, a Ann, e a Patricia ficaram desesperadas, ficaram arrasadas. Elas não conseguiam acreditar o que estava acontecendo. Imagina. Elas não conseguiam acreditar. E principalmente a mãe dele, a Ann Tupac, ela estava decidida a fazer absolutamente tudo para provar a inocência do filho dela. E pra Patricia também foi extremamente difícil, porque ela virou, tipo, a mãe do assassino da cidade. A esposa do assassino da cidade. Ela teve que se mudar pra ter paz.
O que é completamente compreensível, né? Porque, Ah, pensando ainda mais na forma como as mulheres eram tratadas na época, a culpa é sempre da mulher, né? De alguma forma. De alguma forma, é sempre da mulher. Sempre vai ter aquela tia que vocês sabem qual é, que vai falar, se você estiver satisfazendo seu marido, ele não tava na rua. Sempre tem. Sempre tem. O advogado dele apelou o caso imediatamente e a execução foi adiada. No pedido de apelação, o advogado cita diversas testemunhas que, na verdade, voltaram atrás e agora não podiam mais confirmar o álibi do Dom. Ixi. Pois é. Enquanto o processo de apelação corria, o Edgar esperava no corredor da morte. Gente, que desespero. Nesse tempo, eu não consigo nem imaginar isso. Viver no corredor da morte sabendo que você pode morrer a qualquer dia é uma coisa que eu não consigo imaginar. E por uma coisa que você não fez, né? Nesse tempo, a Patricia visitava o marido todos os meses e eles escreviam cartas um para o outro constantemente. Em uma das cartas, o Edgar escreve: "Saiba que meu coração e meu amor estarão para sempre com você. O que mais queria era estar com vocês, mas já que não posso, pelo menos eu sei que você é uma mãe maravilhosa e vai dedicar sua vida para nossa filha." Ele também, em uma das cartas, pediu para Patricia trazer para ele o anel de casamento dele para que ele pudesse usar quando fosse executado. Mas, em agosto de 1957, o juiz Mandel Morrill adiou a execução do Edgar indefinidamente, a pedido de um novo advogado do Edgar, William Richer, que disse: "Eu não sei se esse menino é inocente ou não. Eu entrei no caso tarde demais. Mas há muita dúvida ao redor desse caso para condená-lo à morte." Eu concordo. Total. E o Edgar continuou, então, no corredor da morte. Infelizmente, apesar de ter ficado do lado do Edgar o tempo inteiro, a Patricia, pensando inclusive na filha recém-nascida que ela tinha para criar na década de 50, pediu o divórcio. E o Edgar, sabendo que ele ou ia sair dali para morte ou nunca ia sair dali, ele aceitou e ele super entendeu. Eles... Não, e não tem como que a gente vai julgar essa mulher, gente, pelo amor de Deus, sabe? Não tem. Na década de 50 ainda, você com uma filha recém-nascida pra criar. E a Patricia fala: "Eu só queria um pai pra minha filha que não tivesse o estigma de ter morrido na cadeira elétrica." Então ela queria que a filha dela tivesse uma infância normal, com um pai dentro de casa. Não, se fosse hoje em dia, já seria super compreensível. Imagina naquela época que a mulher tinha muito menos opção na sociedade, né? Não, se você não fosse casada com uma filha, imagina. Você era praticamente uma atração de circo. Num primeiro momento, o Edgar, que estava num limbo, esperando pra ver o que ia acontecer com ele ficou super desanimado. Ficou vendo TV, ficou meio que fazendo nada na prisão. Mas logo ele percebeu que o que ele estava fazendo era existir. E agora, o que ele mais que nunca, o que ele precisava era estar vivendo. Então ele decidiu que estava mais do que na hora dele crescer, amadurecer e começar a levar os estudos a sério. Então ele fez uma prova para conseguir o diploma do ensino médio, que é aquele GED, né, que é General Education Development, que é uma série de testes que você faz para provar que o seu conhecimento é equivalente ao nível de um ensino médio americano. E as notas dele foram super altas. E ele entrou num curso distante na Universidade Estadual da Pensilvânia, na Penn State, para estudar contabilidade e administração. Ele também começou a devorar todo e qualquer livro ao qual ele tinha acesso. E foi aí que ele viu uma edição velha de uma revista política chamada National Review. Essa revista ia mudar completamente a vida do Edgar. Eita! Porque em 1962, o antigo professor de educação física do Edgar, olha que aleatório, um homem chamado Robert Curley, trocava correspondência com o Edgar. Ele sabia que o Edgar estava no corredor da morte e ele ficava se correspondendo com o Edgar. O Robert escreveu uma coluna no jornal local sobre a vida de um presidiário no corredor da morte, contando a experiência do Edgar. E nessa coluna, ele diz que o Edgar é um leitor voraz e que ele ama ler a National Review. Mas ele tinha recentemente perdido acesso à revista. Então, alguém que trabalhava na National Review viu essa coluna e resolveu mostrar para o fundador e editor-chefe, William Buckley, que, por sua vez, escreveu uma carta para o Edgar
agradecendo a atenção e dando a ele uma assinatura de graça da revista. Essa revista é uma revista extremamente conservadora. O William Buckley é um conservador, assim, conservador político, sabe? Ele vem de uma família extremamente conservadora. Extremamente conservadora, bem americana, bem, sabe, tradicional. E ele que fundou essa revista. E esse homem, ele era a favor de uma punição dura para criminosos. Ele, inclusive, tentou se candidatar a prefeito de Nova York e ele queria... A plataforma dele era mais penas mais duras para criminosos. Eita. E ele era super a favor da pena de morte. Mas isso começou a mudar quando ele escreveu a carta para o Edgar e o Edgar respondeu. E eles começaram a se corresponder. A revista, inclusive, publicou uma matéria sobre o caso do Edgar. Então, eles começaram a conversar e ele começou a ver que talvez uma pessoa no corredor da morte pudesse ser inocente. E ele começou a questionar as próprias... A estrutura da justiça americana, as entranhas da justiça. A própria ideologia, sabe? As próprias convicções políticas que ele tinha, né? Porque ele era total a favor da pena de morte. Uma coisa é você acreditar em uma determinada coisa lá do alto da sua torre de marfim e você ter a teoria. E outra coisa é você conversar com uma pessoa que tá passando por aquilo, né? Que tá esperando pra morrer. Em 1964, 2 anos mais ou menos depois que eles começaram a se corresponder, apesar de ser a favor de duras penas, incluindo a pena de morte, o William estava completamente dedicado a libertar o Edgar da cadeia. Eles tinham se correspondido tanto que eles tinham virado verdadeiros amigos. Eles se chamavam de amigos. Em 1965, o William publicou um artigo chamado O Fim Próximo de Edgar H. Smith, na Esquire Magazine, que é uma revista super tradicional masculina nos Estados Unidos, que hoje tem quase 100 anos de história. E nesse artigo, ele citou algumas cartas, ele mostrou alguns trechos de cartas que o Edgar tinha mandado para ele. E o artigo foi um sucesso e atraiu muita atenção. Atraiu a atenção, inclusive, de uma mulher chamada Sophie Wilkins, que fez uma doação para o Fundo Legal do Ed, que era uma organização organizada pelo William para arrecadar para as despesas legais das apelações do Edgar. Ah, que bacana, que legal a iniciativa da parte dele, né? Então, porque ele estava dedicado a libertar o Edgar da cadeia. Então ele fundou esse fundo, ele fez esse fundo legal e ele começou a fazer, assim, coleta de doações para pagar os advogados e o processo todo do Edgar. A Sophie também escreveu uma carta para o William e eles acabaram se encontrando para um almoço pouco tempo depois. Ela era editora assistente na Alfred A. Knopf, que é uma editora extremamente tradicional nos Estados Unidos. E ela tinha ficado impressionada com a escrita do Edgar nos trechos que o William publicou no artigo dele na Esquire. Porque ele publicou fotos, assim, com trechos inteiros da carta. Então dava para ver que ele era um escritor talentoso. Ela, diferentemente do William, era progressista, mas os dois viraram amigos por causa do interesse no caso do Edgar. E eles ficariam amigos pro resto da vida deles. Oh, que interessante, eles têm visões opostas, mas eles se respeitam. Totalmente opostas, assim, mas não demorou muito pra ela também começar a se corresponder com o Edgar, porque ele estava falando com o William sobre um livro que ele queria publicar, falando sobre a experiência dele. E isso era antes da lei do filho de Sam, que foi a lei que proibiu que criminosos condenados ou que pessoas condenadas por um crime ganhassem publicando a história do crime. Né? Ou com qualquer tipo de, sei lá, qualquer coisa relacionada ao crime. Eles não podem ganhar dinheiro se eles foram condenados por aquele crime. Então, isso é antes daquela lei. E o Edgar queria muito escrever o livro falando do sistema de justiça, porque agora ele estava estudando, ele estava sabendo mais, ele estava, né, ele sabia o que a promotoria tinha errado no caso dele, ele sabia quais eram os furos da história da promotoria, e ele queria contar a história e a experiência de vida dele. E a Sophie estava louca pra pegar esse livro, porque ela falou, gente, isso é uma pérola. Então eles começaram a se corresponder. Num primeiro momento,
A correspondência era completamente profissional, porque ela estava interessada no talento literário dele. Ih, pela sua cara, eu já... Mas depois de um tempo... as coisas esquentaram um pouco e as correspondências passaram a ter um caráter mais romântico. O Edgar estava sozinho no corredor da morte e a Sophie estava numa fase muito difícil. Ela sofria muito com depressão e ela estava cuidando de um marido doente que... E ela é casada. Ela era casada, mas ela tinha um marido doente e eles tinham vários problemas. Tipo, não tinha mais um relacionamento romântico entre eles, porque ela cuidava dele e ele tinha vários problemas mentais e ela também tinha depressão. Então era um casamento, assim, que já não era mais romântico, sabe? Era uma relação só de um cuidar do outro mesmo. Ela era mais uma caretaker do que uma esposa, né? É, mais uma cuidadora mesmo. Então começaram a se corresponder, a coisa começou a esquentar, e daí tem até algumas cartas mais spicy, por exemplo, falando de sexo e tal. Ele escreveu pra ela, inclusive, uma descrição de uma ereção que ele teve pensando nela. Mas ficou uma coisa bem... Gente, é um nude vintage. Isso, ficou uma coisa bem... Oh, que bom, um pouco de romance nessa história tão triste, né? Então... Ela, o Edgar e o William, todos mantiveram contato por anos, todos trabalhando para apelação e soltura do Edgar e todos trabalhando para publicar o livro dele, o livro que ele passou, né, que ele estava escrevendo. Em 1968, o livro Brief Against Death, ou Sumário contra a Morte, né, tipo contra a pena de morte, foi publicado pela Alfred A. Knopf. Nele, o Edgar apresenta a versão dele da história e ele reafirma sua inocência. E ele fala de como a confissão que ele deu, que foi usada contra ele no tribunal, foi coagida, depois de mais de 12 horas de interrogatório, quando ele estava com frio e com fome a maior parte do tempo. Sem advogado e sem os direitos, né? Exato, sem os direitos lidos, né? Ele também chama atenção para o fato dele nunca ter assinado essa confissão. Ele fala sobre as inconsistências nos tribunais, as injustiças do sistema de justiça americano e apresenta argumentos contra a pena de morte, enquanto ele narra os 11 anos que ele passou no corredor da morte aguardando uma decisão do que aconteceria com ele depois de 14 apelações. Nossa. O livro foi um sucesso de crítica e público. O William chegou aí no Tonight Show, que na época era apresentado pelo Johnny Carson, para falar sobre o caso do Edgar. Uou. E o caso ganhou muito impulso e várias pessoas começaram a doar para o fundo legal do Edgar. E tentar ajudar de qualquer forma que pudessem, tentar trabalhar como pesquisador, trabalhar com os advogados, o que pudesse ajudar eles estavam ajudando. Ele também publicou um outro livro mais tarde, um romance chamado Reasonable Doubt, ou Dúvida Razoável, mas esse flopou, então a gente não precisa falar dele. Não vamos falar dos flops também, né? Não precisamos humilhar a pessoa que já tá no corredor da morte, vamos né, gente? Manter a alegria onde a gente consegue. A pessoa já tá no corredor da morte, eu vou lá, flopado. Não é de bom tom, né? Bem, nesse meio tempo todo em que ele virou um escritor famoso e publicado e, né, na lista dos mais bem vendidos, né, dos mais vendidos, eles estavam todos trabalhando na apelação dele, pedindo um novo julgamento para ele pelo fato de que ele não teve o Miranda Rights dele explicado para ele, né, que você tem direito a um advogado, você não, tudo que você disser pode ser usado contra você, blá 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 blá. E que a confissão dele foi completamente coagida, segundo a apelação, né? Então, até que no dia 14 de maio de 1971, depois de 14 anos no corredor da morte, o Edgar finalmente teve a sua sentença revertida. O juiz John Gibbons ordenou que ele deveria ser solto se a promotoria não o julgasse de novo num período de 60 dias. Eles não fizeram isso, mas a promotoria não largou esse osso. Ao invés de julgar o Edgar de novo e correr o risco de serem humilhados, né, e perder um monte de dinheiro e passar aquele papelão todo, eles negociaram um acordo com o advogado do Edgar. O Edgar deveria se declarar culpado pela morte da Victoria Zelensky e ser condenado à prisão perpétua com um mínimo de 15 anos.
Como nessa hora, nesse ponto, nessa altura do campeonato, ele já tinha servido mais de 14 anos, na prática, isso significaria que ele ia se declarar culpado, ser condenado por prisão perpétua, mas sair da cadeia. E o Edgar ficou puto. Porque ele falou, gente, faz 14 anos que eu tô apelando, faz 14 anos que eu tô falando que eu sou inocente, e agora que eu finalmente tenho a condenação revertida, vocês querem que eu me declarem culpado? Vai a merda, né? Mas, assim como Damien Echols pensou, ele também pensou, ele falou, eu tô morrendo nesse corredor da morte. Essa é a minha única chance. Essa pode ser a minha única chance. Então, e ele também sabia que um novo julgamento custaria ainda mais dinheiro pra família e pros amigos dele. E não o William... só isso, mano. Eu imagino que assim, a partir do momento que você já perdeu a fé no sistema, quem te garante que não vai ser igual ou pior? Absolutamente. Entende? Então assim, você não tem mais confiança que funciona. O sistema falhou com você. O que você quer é sair de lá e sumir no meio do mato, sabe? Eu entendo o raciocínio dele. Absolutamente. Você trocar o certo pelo duvidoso é um sistema que você já não acredita. Você sabe que a justiça não vai necessariamente ser feita. E que você foi considerado um fudido. Exato. Então assim, eu entendo. Então, assim, ele já sabia que o William e a Sophie já tinham trabalhado de graça, incansavelmente, e doado muito dinheiro pro caso dele. Então ele falou, gente, eu preciso sair daqui e pagar essas pessoas que trabalharam pra mim durante todos esses anos. Então ele assinou o acordo e finalmente foi solto em dezembro de 1971. O que é absurdamente irritante e irônico, né? Porque ele passou a vida inteira se declarando inocente e por isso ele foi condenado à morte. E agora que ele se declarou culpado, ele tá solto. Então faz você realmente pensar no sistema de justiça americano de uma forma... Gente, que coisa fodida é essa? Enfim, gente. O Edgar lutou para se adaptar à vida normal, fora da cadeia, né? Porque tudo tinha mudado. Ele passou 14 anos no corredor da morte. Ele entrou nos anos 50 e saiu nos anos 70, né? Era um outro mundo. Era completamente diferente. Nada mais era do jeito que ele tinha deixado, né? E ele meio que virou uma celebridade quando ele saiu, porque o caso tinha ganhado tanta repercussão e o livro dele, né, foi um sucesso de crítica e público, então... Ele meio que viveu um tempo ali de celebridade. Um homem que escreveu um livro excelente no Corredor da Morte, que expôs o sistema de justiça americano, que saiu do Corredor da Morte para a lista dos mais bem vendidos. E vamos lembrar que a gente tá na época do movimento hippie, na época do rock and roll, né? Na época em que os rebeldes eram exaltados. Isso, então... Ele deu entrevistas no rádio e na TV, participou de vários eventos políticos e sobre sistema de justiça, e ele deu várias palestras em universidades falando do caso dele, da justiça em geral e da pena de morte. Até que, em 1º de outubro de 1976, a vida do Edgar mudaria novamente. Eita porra! Isso porque, nesse dia, o Edgar não resistiu. E tentou fazer sua segunda vítima. Ele era culpado? Você tá me zoando? Uhum. Eu tô passada, Natália, chocada! Como assim você me solta uma bomba dessa? Ele era culpado! Natália do céu, como que você faz isso comigo? Você reparou que eu nunca falei que ele era inocente? Não. Eu nunca falei que ele era inocente. Eu só falei que o sistema foi falho. Mas foi! Mas eu tô chocada! Não acredito que era ele! Eu tô horrorizada com essa história! E agora, gente, eu posso falar pra vocês, finalmente, o livro que eu usei como fonte pra escrever esse episódio. Ele chama Scoundrel, de uma autora maravilhosa chamada Sarah Winman. Scoundrel significa canalha, malandro, patife. E o título inteiro do livro, em português, seria Canalha, como um assassino condenado persuadiu as mulheres que o amavam, conservadores e o sistema de justiça a libertá-lo. Mano, eu tô chocada, você fez... E é aqui que a gente acaba a primeira parte dessa história. Meu Deus! Consegui! No episódio que vem, gente, eu vou contar pra enganou. vocês.
Eu não te enganei, eu nunca falei que ele era inocente, eu só falei... Eu caí que nem um patinho, gente, eu sou muito trouxa, como pode? Se eu tô me sentindo... Gente, se eu tô assim, você imagina... O William e a Sophie. Gente, eles ficaram eles a mãe dele, a Patricia. O romance! Ela teve um romance com o maluco! Eu tô horrorizada. Pois é. E eu queria eu queria estruturar esse roteiro dessa forma justamente para que você e os ouvintes conseguissem sentir a traição que foi pra todo mundo. Você conseguiu! Parabéns! Eu tô puta! Gente... É engraçado. Uma outra coisa pelo qual eu queria fazer esse episódio e eu queria estruturar ele dessa forma é que você vê que eu nunca falei que ele era inocente, mas eu estruturei a narrativa inteira pra dar a entender que ele era inocente. E eu acho que nesse tempo que nós vivemos hoje, né, e com fake news, e com pessoas, e com essa polarização toda, a gente pega, essa pessoa é só ruim, essa pessoa é só boa, essa pessoa é santa, essa pessoa é a fada sensata, essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa é necessária, a gente acha que as pessoas são absolutos, né, e cria-se uma narrativa que, na verdade, pode ser errada. Eu criei uma narrativa inteira que deu a entender que ele era um anjo. E, na verdade, ele é uma das pessoas mais horríveis da face da Terra. Meu Deus! E isso eu vou te contar. Nossa, eu tô em choque. Eu acho que eu vou até, depois que já tiver saído tudo, eu acho que eu vou colocar esse vídeo, porque... Coloca. A gente coloca no TikTok, coloca no Reels, coloca assim. Eu acho que eu vou pegar só eu surtando que nem uma doida e não vou falar o que é. Eu vou soltar assim. Soltar sem contexto, episódio sabe? da semana, toma. Gente, no episódio seguinte, eu vou te contar absolutamente tudo o que aconteceu no dia em que ele cometeu um novo crime e principalmente como que a gente chegou até aqui. Como que um homem enganou todo mundo, como que o sistema de justiça foi enganado, como ele convenceu todo mundo. Tá? E eu tenho uma novidade. Tem uma surpresa para os nossos apoiadores do Pátria Amada Criminal. Apoiadores do Pátria não precisarão esperar uma semana inteira para ouvir o resto dessa história, porque a gente vai gravar tudo hoje. Então, apoiadores irão receber a segunda parte dessa história na quarta-feira, 2 dias depois do lançamento da primeira parte. E na segunda que vem, para eles não ficarem sem episódio novo, a gente vai liberar um chão da sala para eles. Ou seja, mês de maio tá valendo a pena ser apoiador dessa porra, hein? Sim. Ainda bem que a gente vai gravar agora, porque se sempre fizesse eu esperar uma semana... Tá tarde, mas se você aguentar, eu aguento. Não, eu vou ficar até o final, não quero nem saber. Você que ai de você. Se você falasse eu não aguento, eu ia falar, você que faça um café, você que dê seus pulos, vai dar umas corridas em volta do terreno, vai brincar com o cachorro e você volta pra você me contar, porque eu tô... Gente, a gente nunca conta uma pra outra história, então as reações são autênticas, eu não li nada. Não, nunca... gente, e o pior de tudo, eu nem falei pra ela que caso ela, eu falei, eu tô fazendo um roteiro Mara, são 2 partes. E eu tava sonhando com essa sua reação, Renata. Eu tava sonhando. Eu falei, gente, eu vou estruturar assim, assado, pra provar pras pessoas que uma pessoa mal intencionada pode criar uma narrativa completamente errada e fazer todo mundo cair. E foi exatamente o que ele fez. Eu tô me sentindo uma otária de ter torcido por ele. Imagina! E assim, essa não é nem a história da minha vida, sabe? Eu só tô ouvindo uma história e eu estou me sentindo uma otária. Você não trabalhou, você não deu dinheiro, você não fez nada pra esse nerso. Imagina quem trabalhou horas e horas e horas e imagina quem trocou cartas eróticas com ele. Mana, sério. Eu tô até com a teta suada de tanto. Mas então, vamos gravar a próxima parte? Vamos! E apoiadores do Pátria, quarta-feira vocês já têm o episódio na Aurelo. E pra quem não é apoiador, recebe na segunda-feira. Eu espero que todos tenham gostado, gente. E mais uma vez, obrigada pela sua audiência. E a gente se vê logo mais. Eu não sei nem como me despedir. Gente, desculpa alguma coisa. Eu tô me sentindo culpada. Ai, desculpa a traição, alguma coisa. A sensação de traição é muito difícil, não é? É uma sensação que... Porque eu fiquei imaginando... Quando eu ouvi esse livro e depois eu li pra fazer esse episódio.
Todo o tempo eu tava pensando que eles vão testar o DNA do West Memphis 3 e eu ia ficar desesperada se desse que o DNA era do Damien. Eu ia ficar tão... Porque faz anos que eu defendo esse homem como se eu conhecesse ele pessoalmente. Faz anos que eu fiz episódio. Meu episódio é claramente um episódio em que eu falo que ele é Deus na terra, sabe? É Deus no céu e Damien na terra. Eu acredito piamente na inocência deles. E o tempo todo eu tava pensando no sentimento de traição que eu ia sentir se eu soubesse que ele liberado, ele solto, fez mais uma vítima. Mano... E você se sente responsável, né? Porque se você não tivesse se mobilizado e ele ainda estivesse preso, essa pessoa ainda estaria viva. Uhum. Nossa, eu tô passada. Eu tô me sentindo uma otária, de verdade, assim. Desculpa, mas é uma coisa que eu acho que é importante. Desculpa, foi ótimo, foi excelente. Mas eu tô chocada comigo mesma. E, gente, eu escrevo, a gente escreve toda semana, como eu fui enganada. Eu penso assim, Renata, você precisa ser melhor. Tipo, Renata, melhore. Não, então, eu fiquei imaginando, será que eu vou descobrir isso do Adnan Syed? Do Pode ser também. Damien Echols, do Jason? Será que eu vou descobrir isso, sabe? Do Emmanuel Fair? Agora, depois de hoje, eu não confio mais em ninguém, Natália. Agora não, chega. Gente, eu quebrei a Renata, meu Deus do céu. Meu marido vai chegar em casa do pub, eu vou falar, onde você tava? Ele vai falar, no pub. Eu vou falar, aham. Ah, tá bom que você tava... Eu não acredito mais em ninguém. A humanidade só me decepciona. Enfim... Sei lá, gente, desculpa, eu vou me despedir de vocês dizendo desculpa alguma coisa. Eu também vou falar desculpa alguma coisa, desculpa pra você que quase bateu o carro, que deu um grito no meio do ônibus, né, ou no meio da academia, mas eu... Eu acho que daqui a pouco meu vizinho vai bater aqui, ele deve achar que eu apanho. O grito que eu dei... A Renata tá pálida, gente, até agora. É capaz de eu ter acordado a criança do vizinho. Até meus gatos correram. Eu tava sonhando com a sua reação. Eu tava sonhando com a sua reação e ela não podia ter sido melhor. Meus Obrigada. gatos fugiram de mim, é sério. Eles não estão mais aqui. Meu Deus, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, Radebra. Eu preciso contar pra ela o final dessa história, gente. Eu tô passada. Meu Deus, você arrasou. Nossa, você arrasou demais. Você me manipulou perfeitamente, de verdade. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!